Saudações, viajantes pelas eras. Ao longo da história, impérios ergueram muralhas, reuniram exércitos e dominaram territórios imensos, mas muitos deles ruíram não por falta de força, e sim por decisões tomadas no momento errado. A história costuma celebrar vitórias, generais brilhantes e estratégias geniais, mas raramente se detém naquilo que mais se repete ao longo dos séculos: o erro humano disfarçado de certeza. Nenhum império caiu apenas porque foi atacado. Na maioria das vezes, o colapso começou quando uma decisão equivocada transformou vantagem em vulnerabilidade. Em guerras, política e poder, uma única escolha pode valer mais do que milhares de soldados, anulando anos de preparo em poucos instantes. Mesmo cercada de mapas, conselheiros e informações, a mente humana continua vulnerável à arrogância, ao medo e à pressa. Inimigos invisíveis de qualquer estratégia. Muitos líderes confundiram confiança com certeza, acreditando que vitórias passadas garantiriam o futuro, até descobrirem que a história não recompensa quem repete fórmulas sem compreender o contexto. Ao longo dos séculos, decisões estratégicas mal calculadas alteraram o destino de povos inteiros, não por falta de recursos, mas por excesso de convicção. Em diversos momentos, a vitória parecia inevitável, até que um único erro abriu caminho para o colapso completo de exércitos e nações. Alguns desses erros ocorreram em campos de batalha, diante do inimigo visível. Outros nasceram em salas silenciosas, onde o perigo não podia ser medido. O mais inquietante é que, em quase todos os casos, o erro parecia lógico no instante em que foi cometido, sustentado por argumentos que faziam sentido naquele momento. A história, porém, não julga intenções. Ela julga consequências. E estas raramente perdoam decisões tomadas sob orgulho ou subestimação. Neste vídeo, não vamos exaltar conquistas, mas observar os maiores erros estratégicos da história, porque compreendê-los é entender como o poder falha quando acredita demais em si mesmo. Em 1812, Napoleão Bonaparte dominava grande parte da Europa continental. Seus exércitos haviam vencido sucessivas campanhas, consolidando a imagem de um estrategista praticamente invencível. Convencido de que nenhuma potência poderia resistir à sua força militar, Napoleão decidiu invadir o Império Russo para obrigar o czar Alexandre I a cumprir o bloqueio continental contra a Inglaterra. O plano parecia simples: avançar rapidamente, derrotar o exército russo em batalha decisiva e forçar a rendição antes da chegada do inverno. Napoleão reuniu a maior força militar já vista até então na Europa, a chamada Grande Armée, com mais de 600.000 homens vindos de diversas regiões do continente. O erro estratégico começou na suposição de que a Rússia lutaria nos mesmos moldes das guerras europeias tradicionais, oferecendo confronto direto e rápido. Em vez disso, os russos recuaram continuamente, destruindo plantações, vilas e estoques de alimento ao longo do caminho. Cada quilômetro avançado pelo exército francês tornava sua própria sobrevivência mais difícil, estendendo linhas de suprimento impossíveis de sustentar. Mesmo diante das dificuldades crescentes, Napoleão manteve o avanço, acreditando que Moscou representaria o colapso psicológico do inimigo. Quando finalmente chegou à cidade, encontrou-a quase vazia e em chamas, sem governo, sem rendição e sem recursos. Napoleão ocupou Moscou esperando negociações que jamais vieram, enquanto o inverno russo se aproximava lentamente. Com temperaturas extremas e sem suprimentos adequados, a retirada francesa transformou-se em uma marcha de morte. Fome, doenças e o frio destruíram o exército mais poderoso da Europa sem que uma grande batalha fosse necessária. Dos mais de 600.000 homens que cruzaram a fronteira russa, apenas uma fração retornou. A invasão da Rússia revelou um erro estratégico clássico.
subestimar o território, o clima e a capacidade do inimigo de resistir sem lutar. Em 1941, a Alemanha nazista dominava grande parte da Europa. Após rápidas vitórias militares, Adolf Hitler acreditava ter criado o exército mais eficiente da história moderna. Convencido de que a União Soviética era um inimigo fraco e desorganizado, Hitler decidiu romper o pacto de não agressão firmado com Stalin e iniciar a Operação Barbarossa. O plano previa uma campanha relâmpago, com avanço rápido, cerco das principais cidades e colapso soviético antes do inverno. Inicialmente, o ataque foi devastador. Tropas alemãs avançaram centenas de quilômetros, capturando milhões de prisioneiros e destruindo unidades inteiras do Exército Vermelho. O erro estratégico começou quando Hitler passou a acreditar que a vitória era inevitável, ignorando a profundidade territorial soviética. Ao contrário da Europa Ocidental, a União Soviética podia recuar indefinidamente, sacrificando espaço para ganhar tempo. Com o avanço prolongado, as linhas de suprimento alemãs se esticaram além do controle, dificultando o envio de combustível, munição e alimentos. Mesmo diante desses alertas, Hitler interferiu diretamente nas decisões militares, fragmentando objetivos e enfraquecendo a ofensiva. Enquanto os generais pediam foco estratégico, o comando passou a oscilar entre Moscou, Leningrado e o sul do país. O inverno russo chegou sem que o exército alemão estivesse preparado, repetindo um erro que a história já havia registrado mais de um século antes. Soldados enfrentaram temperaturas extremas, equipamentos inadequados e colapso logístico. A resistência soviética, antes subestimada, ganhou força à medida que o conflito se prolongava. A partir de 1942, a Alemanha deixou de avançar e passou a lutar pela própria sobrevivência no fronte oriental. A Operação Barbarossa transformou uma guerra rápida em um conflito de desgaste impossível de vencer. Esse erro estratégico marcou o início da derrota do Terceiro Reich, provando que a arrogância pode ser tão destrutiva quanto qualquer inimigo armado. No início do século I e depois de Cristo, o Império Romano parecia imparável. Suas legiões haviam conquistado grande parte da Europa, impondo ordem, estradas e domínio militar. Convencida de que a Germânia poderia ser administrada como qualquer outra província, Roma avançou além do rio Reno, subestimando profundamente as tribos locais. O governador romano Públio Quintílio Varro recebeu a missão de consolidar o controle da região, acreditando que a presença militar seria suficiente para garantir estabilidade. Varro confiava em Armínios, um líder germânico que havia servido no exército romano e possuía cidadania imperial. O erro estratégico começou quando Roma passou a enxergar aliados locais como súditos totalmente integrados, ignorando tensões culturais profundas. Armínios, na verdade, preparava uma emboscada cuidadosamente planejada contra as legiões. Em 9 d.C., 3 legiões romanas marcharam por território desconhecido, carregando suprimentos pesados e formação inadequada para combate. A floresta de Teutoburgo transformou a superioridade romana em fraqueza. Trilhas estreitas, lama e vegetação densa quebraram completamente a disciplina das tropas. Ataques sucessivos vindos das sombras desorganizaram as legiões, impedindo qualquer reação coordenada. Durante dias, os romanos foram cercados, fragmentados e eliminados gradualmente. Ao final, cerca de 20.000 soldados haviam sido mortos e as águias das legiões foram capturadas. A derrota foi tão traumática que o imperador Augusto teria repetido em desespero: Varro, devolva-me minhas legiões. Após Teutoburgo, Roma abandonou definitivamente a tentativa de conquistar a Germânia além do Reno. O erro estratégico revelou um limite histórico. Nem toda a região podia ser dominada pela força militar romana. No auge da Guerra do Peloponeso,
Atenas era a maior potência naval do mundo grego, confiante em sua frota, em sua riqueza e em sua influência política. Mesmo enfrentando Esparta, a cidade decidiu abrir um novo fronte distante, aprovando a ambiciosa expedição à Sicília. O objetivo era conquistar Siracusa, ampliar o domínio ateniense e garantir recursos suficientes para vencer definitivamente a guerra. A decisão nasceu mais da ambição coletiva do que da necessidade estratégica real. Discursos inflamados convenceram a Assembleia de que o poder ateniense era ilimitado e que a vitória seria inevitável. Poucos ouviram as advertências do general Nícias, que alertava sobre os riscos logísticos e a distância excessiva da campanha. Ainda assim, uma das maiores frotas da história grega foi enviada para o outro lado do Mediterrâneo. O erro estratégico começou quando Atenas acreditou que sua superioridade naval garantiria controle automático sobre territórios desconhecidos. Na Sicília, os atenienses encontraram resistência organizada, apoio espartano e um inimigo muito mais preparado do que esperavam. A campanha se prolongou, consumindo homens, navios e recursos vitais. A distância impossibilitava reforços rápidos e cada derrota tornava a retirada mais difícil. Com o tempo, o cerco se inverteu. Os atenienses passaram de invasores a sitiados. Tentativas tardias de recuo foram mal coordenadas e acabaram em desastre completo. A frota ateniense foi destruída e milhares de soldados foram mortos ou escravizados. A derrota na Sicília não apenas encerrou a expedição, mas quebrou o poder militar e moral de Atenas. Esse erro estratégico demonstrou como a confiança coletiva pode ser tão perigosa quanto a arrogância de um único líder. Ao observar os grandes erros estratégicos da história, percebemos que nenhum deles nasceu da falta de recursos, de soldados ou de inteligência, mas do momento em que o poder passou a acreditar demais em si mesmo. Napoleão ignorou o clima, Hitler subestimou o território, Roma desprezou a cultura local e Atenas confiou na própria ambição coletiva, revelando erros diferentes movidos pela mesma ilusão. A ilusão de que força garante controle, de que vitórias passadas asseguram o futuro e de que o mundo continuará obedecendo às mesmas regras. A história demonstra que o maior inimigo de qualquer estratégia não é o adversário externo, mas a incapacidade humana de reconhecer limites. Quando líderes deixam de ouvir alertas, descartam dúvidas e transformam convicção em certeza absoluta, o erro deixa de ser possível e passa a ser inevitável. Nenhum desses impérios caiu no instante da decisão, mas lentamente, quando perceberam que o caminho escolhido já não permitia retorno. O erro estratégico mais perigoso não nasce da ignorância, mas da confiança excessiva de quem acredita já ter compreendido o mundo. Porque aquele que acredita ter entendido tudo deixa de observar. E quando o mundo muda, essa cegueira cobra seu preço. A história não pune a ambição em si, mas pune a arrogância que se recusa a aprender. Por isso, estudar os erros do passado não é um exercício de julgamento, e sim uma forma de sobrevivência intelectual. Compreender onde os grandes falharam nos ajuda a reconhecer as mesmas armadilhas surgindo em novos contextos e sob novas roupagens. Se essa história ajudou você a entender como decisões estratégicas podem mudar o destino de civilizações inteiras, deixe seu like, inscreva-se no canal e continue viajando pelas eras comigo. E agora, diga nos comentários, na sua visão, o maior erro estratégico da história nasce da arrogância dos líderes ou da dificuldade humana de aceitar limites? Até a próxima viagem pelas eras.